Se você começou a programar nos últimos anos, é bem provável que nunca tenha parado para pensar como era aprender programação antes do Stack Overflow existir. E não era só um pouco mais difícil, era completamente diferente. Quando aparecia um erro no código, o problema deixava de ser técnico e se tornava um problema de busca. Você não estava mais tentando entender o bug, você estava tentando encontrar alguém em algum lugar da internet que já tivesse passado por aquilo e tivesse documentado a solução de um jeito minimamente utilizável. E aí começava uma espécie de arqueologia digital. Você caía em fóruns antigos, páginas quebradas, respostas pela metade, discussões que nunca chegavam a lugar nenhum. Às vezes encontrava exatamente o seu problema, mas a solução estava escondida no meio de dezenas de comentários. Ou pior, atrás de um paywall em sites que cobravam para você ver respostas escritas por outros desenvolvedores. O conhecimento existia, mas ele era totalmente desorganizado, fragmentado e, na prática, inacessível. Resolver um bug não era só sobre entender um código, mas sobreviver ao caos da internet. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje a gente vai te contar a história do Stack Overflow e como ele mudou completamente a forma de aprender programação. O cenário antes de 2008 era curioso porque a internet já tinha informação suficiente para responder praticamente qualquer problema técnico, mas não existia um sistema que filtrasse a qualidade. E isso é um ponto bem importante. Isso porque o problema nunca foi a falta de resposta, mas, pense, o excesso de respostas ruins. Você tinha fóruns, Usenet, blogs pessoais, documentação espalhada, mas tudo dependia praticamente de sorte. Sorte de você encontrar o correto, sorte de que alguém já tivesse respondido direito ou até da página ainda existir. Foi nesse cenário que Jeff Atwood e Joel Spolsky decidiram construir algo diferente. E não pense que eles eram amigos não, viu? O Jeff já tinha criticado Joel publicamente antes dos dois trabalharem juntos. Não era exatamente como uma parceria óbvia, na verdade era bem improvável. Mas talvez, justamente por isso, tenha funcionado tão bem. Naquela época, os dois já eram nomes bem conhecidos dentro da comunidade dev, só que por caminhos bem diferentes. O Jeff Atwood vinha ganhando muita atenção com o blog dele, o Coding Horror, onde ele escrevia sobre programação de um jeito mais direto, mais prático e até muitas vezes criticando algumas ferramentas, decisões técnicas e até o comportamento dos próprios desenvolvedores. Já o Joel era praticamente uma referência mais clássica. Ele tinha sido gerente de programa na Microsoft, trabalhou diretamente com o time de Excel e depois fundou a Fog Creek Software, além de manter o blog Joel on Software, que era a leitura quase obrigatória para quem levaria engenharia de software mais a sério. E o curioso é que ao invés disso afastar os dois, acabou criando uma complementariedade. Jeff tinha um olhar mais voltado para a experiência, comunidade e comportamento do desenvolvedor, enquanto Joel trazia uma visão mais estruturada do produto, negócio e engenharia. E juntos, o que eles queriam não era criar mais um fórum, e sim resolver uma dor estrutural da internet tech. E a solução deles não foi criar mais um conteúdo no blog, foi criar um sistema que organizasse esse conteúdo. Quando o Stack Overflow nasceu em 2008, eles trouxeram uma lógica que hoje já é bem comum, que a gente está acostumado, mas que naquela época não existia de forma bem executada. As respostas são votadas, as melhores sobem naturalmente, usuários ganham reputação conforme contribuem, o conteúdo pode ser editado e refinado com o tempo e tudo é organizado por tags. Tem um detalhe aqui que pouca gente também percebe, é que talvez seja o mais importante de todos, inclusive. O Stack Overflow não foi feito para quem faz perguntas. Na verdade, ele foi feito para quem busca as respostas. Isso porque a maioria esmagadora das pessoas não entra para perguntar. Elas entram para resolver um problema que até já aconteceu antes. Afinal, não é isso que você também busca quando você entra por lá? Porque foi exatamente isso que fez com que o crescimento deles simplesmente explodisse. Em menos de um ano, o site acumulava centenas de milhares de perguntas e respostas, uma base crescente de desenvolvedores contribuindo todos os dias. Mas esse crescimento ele não veio só porque o produto era bem interessante, mas porque ele era simplesmente inevitável para quem coda. Afinal, todo dev já tinha vivido aquele problema, e quando encontrava uma solução clara, organizada e validada, ele não voltava mais para o modelo antigo. E aqui entra um comportamento que foi bem fundamental para esse crescimento deles e que muita gente até não conhece. O Stack Overflow incentiva você a fazer uma pergunta e responder você mesmo. Já parou para observar? Se você encontrar um problema, pesquisar, mas não gostar das respostas que existem e mesmo assim acabar descobrindo a solução, você transforma isso em um conhecimento público para ajudar outras pessoas, no caso, outros devs. E isso é muito legal porque cada problema resolvido, ele deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Com o tempo, o impacto disso começou a aparecer de forma muito mais clara no comportamento do dia a dia do desenvolvedor. O Stack Overflow deixou de ser só um site e acabou se tornando parte do fluxo de trabalho dele. E o engraçado é que essa dinâmica até mudou com quase ninguém percebendo. Você deve, por exemplo, tá ali escrevendo um código, surge um erro, você copia a mensagem
mensagem, joga no Google e em poucos segundos já está olhando uma thread onde alguém passou exatamente pela mesma situação. Não é assim? A partir dali, você lê as respostas, compara os caminhos, entende o contexto e adapta para o seu caso. E é nesse ponto que acontece a mudança. Porque mudou não só a forma de você resolver o problema, mas como também mudou a forma de você aprender. O aprendizado deixou de seguir uma linha previsível, baseada num curso ou uma documentação, e passou a ser muito mais contextual. Você aprende no momento em que precisa, em cima ali do problema real, com impacto direto no que você está construindo. E sem perceber, isso aproxima o aprendizado daquilo que realmente acontece no mercado, onde o problema ele não vem organizado nem com uma resposta pronta. Ele na verdade aparece no meio do caminho e exige que você saiba interpretar, decidir e seguir com a resposta correta. Até porque no dia a dia de quem trabalha com tecnologia principalmente, você não recebe problemas organizados e módulos, você realmente recebe problemas caóticos ali, incompletos e muitas vezes até urgentes, não é? E aqui tem uma coisa que conecta diretamente também com a sua carreira. O desenvolvedor que aprende só de forma linear tende a travar quando sai do ambiente controlado. Já o desenvolvedor que aprende resolvendo problemas reais desenvolve algo que o mercado valoriza muito mais, que é a capacidade de diagnóstico, tomada de decisão e adaptação. E é isso exatamente o tipo de habilidade que empresas internacionais procuram hoje e valorizam muito nos devs brasileiros. Quando você vai trabalhar com time distribuído, código legado, sistemas complexos, ninguém está ali para te dar o passo a passo, né? Você precisa saber praticamente o que se virar. E aqui que muita gente se engana achando que trabalhar para fora é só saber inglês ou dominar uma linguagem específica. Na prática, o que diferencia um dev no mercado global é muito mais a forma como ele resolve o problema do que a stack que ele usa. Se você trabalha com tecnologia há pelo menos 2 anos e quer entender como posicionar isso para conseguir uma vaga internacional, nós somos a ponte que vamos te levar até o seu próximo nível de carreira. Quer entender como e ainda receber um plano personalizado para alcançar lá? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clique no link que está na descrição do vídeo e a gente agora mesmo a consultoria com o nosso time de especialistas. Agora voltando aqui para a história. Nem tudo no Stack Overflow foi positivo, tá? Isso porque o mesmo sistema que levou o nível das respostas criou também uma cultura muito mais exigente. Perguntas mal formuladas são fechadas, dúvidas repetidas são ignoradas e aos poucos fica claro que não basta ter um problema. Você precisa saber perguntar. E isso, de certa forma, se tornou uma habilidade técnica por si só. Ao mesmo tempo, surge um comportamento que provavelmente você já viu ou já teve, que é o uso do Stack Overflow como ferramenta de copiar e colar, que é o que a gente falou ali no começo do vídeo. Isso não é exatamente um problema da plataforma, mas da forma como ela é usada, porque existe uma diferença grande entre você usar uma resposta para entender o problema e usar uma resposta só para fazer outro erro desaparecer. Isso aqui no longo prazo é o que realmente separa um dev que evolui de um dev que acaba ficando dependente de uma solução pronta. Até porque é meio óbvio, né, galera? Por mais que a gente esteja acostumado com facilidade, se a gente não exercitar o nosso cérebro para pensar e resolver aquele problema, a gente não aprende a solucionar. Então, quando parecia que esse modelo já estava consolidado, surge uma nova mudança que começa a mexer com tudo isso. Será que você sabe o que é? Em 2022 surge o ChatGPT e o jogo muda mais uma vez. Pela primeira vez, você não precisa mais necessariamente buscar, navegar por várias páginas ou comparar respostas. Você literalmente descreve o problema e a resposta vem até você, quase que instantaneamente. E aqui começa a impactar diretamente o Stack Overflow. As perguntas mais simples passam a aparecer menos, o volume diminui em alguns casos e até parte do tráfego naturalmente migra para esse novo tipo de ferramenta. Isso aqui não é só percepção não, viu? Os números mostram essas mudanças acontecendo. Um estudo publicado pela Netry analisou o comportamento dos usuários depois do lançamento do ChatGPT e identificou uma queda de cerca de 16% no volume de perguntas no próprio Stack Overflow, principalmente nas dúvidas mais simples, como eu citei, que é mais fácil você perguntar para o ChatGPT e ele te responder ele prontamente. Ao mesmo tempo, as perguntas que continuam aparecendo, elas ficaram também mais complexas. Ou seja, a AI começou a absorver o básico e deixou o Stack Overflow para aquilo que exige mais contexto, mais validação e até mais experiência prática. E claro, né, que vale lembrar que a AI precisa também de uma base de conhecimento e dados, né, pessoal? Então, com certeza, até ela mesma já utilizou o Stack Overflow para resumir essas respostas. Mas enfim, ao mesmo tempo dessa mudança com a chegada da AI, começou a acontecer algo bem interessante. As perguntas, elas continuam surgindo até hoje, são justamente, como eu falei, as mais complexas. E quando o problema ele exige mais contexto, nuance e validação, a resposta pronta nem sempre ela é suficiente. Ela pode até apontar um caminho, mas ela não substitui completamente aquela troca com alguém que já passou por esse problema. E é nesse ponto que ainda fica claro que o Stack Overflow não perdeu a sua relevância. Ele só praticamente mudou um pouco seu papel. No final de contas, ele deixou de ser apenas um lugar para resolver dúvidas rápidas e passou a concentrar discussões mais profundas, mais específicas e até mais próximas da realidade de quem está lidando com esses problemas complexos.
complexos no dia a dia, coisa que um chat GPT da vida não consegue fazer. E ele transformou erros individuais em um aprendizado coletivo e criou uma base que literalmente sustentou o crescimento de uma geração inteira de desenvolvedores. E também, o mais interessante é que pela primeira vez desde que ele surgiu, esse modelo está sendo desafiado de verdade. E não porque ele deixou de funcionar, mas porque surgiu uma nova forma de acessar conhecimento. Isso também abre uma dúvida que ainda não tem uma resposta pronta. O futuro do aprendizado em programação, será que ele vai continuar sendo coletivo ou vai se tornar cada vez mais individual e automatizado? Mesmo com essa mudança, o Stack Overflow continua longe de ser irrelevante. Hoje, a plataforma ainda reúne milhões de desenvolvedores ativos no mundo todo e já ultrapassou a marca de mais de 50 milhões de perguntas publicadas ao longo da sua história. E os próprios fundadores, como Jeff Atwood, sempre reforçaram a ideia de que o objetivo nunca foi competir por volume de perguntas, mas sim manter a qualidade das respostas. E talvez isso aqui explique exatamente esse momento atual. Menos volume não significa menos relevância. Ainda mais uma era de inteligência artificial. Significa exatamente o contrário. Uma base mais madura, mais técnica e mais próxima dos problemas reais que ainda não tem resposta pronta. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque sempre tem conteúdos novos aqui sobre histórias do mundo da tecnologia e também coisas para você aprender e evoluir na sua carreira. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para você consumir todos os nossos conteúdos. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Tchau!